nossos corações nessa manhã de hoje também. Convido os irmãos para se colocarem de pé e vamos aqui fazer uma oração, porque a oração do justo pode muito em seu poder, né, irmãos? Nós cremos no poder da oração. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, nessa manhã de hoje queremos aqui agradecer ao Senhor, louvar o Teu nome, por esse dia lindo, por esse dia abençoado, Senhor. Mesmo que muitas vezes venham adversidades sobre as nossas vidas, mas nós sabemos que nós temos um Deus a qual nós podemos confiar a nossa vida, confiar o nosso dia, confiar o nosso destino. Pai, o nosso destino está nas Tuas mãos, porque pertencemos a Ti. Nessa manhã de hoje eu quero abençoar cada vida que já se faz presente aqui nesse estudo bíblico que tem nos abençoado bastante, tem abençoado a nossa vida espiritual, tem abençoado a nossa família também. Pedimos que o Senhor nessa manhã de hoje abra os olhos do nosso entendimento e que nós venhamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra, Pai. Obrigado por cada irmão que já se faz presente, Senhor, guarde, proteja e livre de todo mal. É o que nós te pedimos e assim te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem se sentar, ficar à vontade. Irmãos, lição número 12. Essa semana já estou pedindo também as revistas, né? Essa semana já vou estar encomendando as revistas. A próxima lição, depois Jesuíno, se quiser procurar aí a próxima, Jesuíno, para a gente colocar ali a próxima lição. Aí os irmãos já podem estar encomendando aí a próxima revista, que em nome de Jesus já vamos começar daqui 2 domingos o próximo trimestre. Mas no dia de hoje a lição número 12 tem como título a reconciliação de Jacó com Esaú. Aqui nós vamos ver essa passagem muito forte, que é a reconciliação entre 2 irmãos. E eu tenho uma experiência especial, irmãos, uma experiência pessoal, né? Melhor dizendo, com essa lição. Enquanto eu estava lendo ali em casa, eu me lembrei da experiência que eu tive na minha própria vida, na minha própria família também, e daqui a pouco vou estar compartilhando com os irmãos. Irmão Jesus, já pode passar para o próximo aí? Aqui no texto áureo que está em Gênesis capítulo 33, versículo 4, aqui diz na lição: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançando-se sobre o seu pescoço, e beijou e choraram. Verdade prática: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Olha o detalhe aqui, irmãos. Perdão e reconciliação verdadeiramente só há em Deus. Na nossa própria capacidade, nós não temos, irmãos, essa capacidade de perdoar perfeitamente, né? Nos reconciliar perfeitamente, só em Deus. Somente através da ação do Espírito Santo no nosso coração é que vai produzir dentro de nós o perdão verdadeiro. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo o perdão nunca será perfeito. Mas em Deus nós podemos reconciliar e perdoar uns aos outros. Objetivos da nossa jornada, pode passar, irmão Jesuíno. Objetivos da nossa jornada: explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Os irmãos lembram que nas lições passadas, Jacó e Esaú, eles estavam separados. Jacó teve que sair de casa, fugiu de casa porque ele enganou o seu irmão, enganou seu pai. Seu irmão Esaú quis matar ele, quis perseguir ele, matar, então ele teve que fugir. Então ele passou 20 anos, irmão, separado do irmão. 20 anos sem voltar para sua casa. 20 anos de mágoa, de ressentimento e de medo. Esses eram os sentimentos de Jacó. Seu irmão, a Bíblia não traz muitos detalhes, mas eu entendo também que não foi diferente. Seu irmão Esaú foi 20 anos de ódio, de ressentimento e de mágoas também. Mas chegou o momento de resolver essa situação. Porque com Deus, todas as situações têm que ser resolvidas, irmãos. Com Deus e em Deus, todas as situações têm que ser resolvidas. Certa vez eu estava assistindo um vídeo de um irmão que não tinha perdoado o outro, né, em vida. E esse irmão morreu. Acabou morrendo, né? Um dos irmãos acabou morrendo. E aí este irmão ficou com esse peso na consciência, ficou com esse remorso, ficou com esse arrependimento. E eles estavam ali, era mais ou menos um estudo bíblico desse, era uma palestra, mas era algo bíblico ali também. Era um estudo bíblico, um ensino também. E ali tinha um pastor dando uma palestra ali. E aí esse pastor começou a falar do perdão. E este irmão, ele começou a chorar, este rapaz, ele começou a chorar profundamente quando foi falado de perdão. E aí o pastor foi lá conversar com ele. Ele falou: olha, eu tive um irmão que ele morreu, e quando ele morreu nós estávamos brigados.
esse pastor abraçou esse jovem e falou: você acredita no fundo do seu coração que aonde o seu irmão estiver, ele pode estar ouvindo Deus, ele pode transmitir essa mensagem para o seu irmão? E ele começou a chorar ali, irmãos, ele começou a chorar. Um choro ali muito forte. Ele falou: eu acredito, eu creio que aonde o meu irmão estiver, ele pode ouvir esse meu pedido de perdão. E aí, esse dia, esse jovem, ele teve uma libertação, ele teve uma cura. Há muito tempo ele dizia que estava sofrendo por causa dessa situação. Aí, esse pastor até fez ali, né, uma interação com ele e falou: então, você chama o nome dele da maneira mais forte que você já chamou na sua vida. Você vai chamar o nome dele de uma maneira como você nunca chamou antes. E aí este rapaz chamou o nome do irmão dele e pediu perdão. Nesse dia nós cremos, irmãos, que Deus ainda deu essa oportunidade do perdão, né, ser liberado, mesmo que esse outro jovem já tivesse morrido. Por quê, irmãos? Porque houve um arrependimento verdadeiro. No mundo terreno, nós podemos controlar algumas coisas, mas no mundo espiritual, Deus tem o controle de todas as coisas, meus irmãos. Então eu creio que Deus ele transmitiu essa mensagem. Porque às vezes tem situações que infelizmente aconteceu isso. No tempo da ignorância, a gente não sabe da importância do perdão. A gente só sabe da importância do perdão quando nós começamos a estudar a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que aquele que não perdoar nessa terra não será perdoado pelo Pai lá nos céus. Mas e no tempo da ignorância? Naquele tempo que a gente não sabia disso, que a gente não levava isso a sério. A Bíblia fala que Deus ele não leva em conta, né, o tempo da ignorância. Então esse jovem, ele se converteu, porque antes, quando eles estavam brigados, ele não era convertido, tem esse detalhe também. Aí ele se converteu, só que quando ele se converteu, o irmão dele já tinha morrido. Então, mesmo assim, eu creio que Deus, ele preparou essa restauração, porque no mundo espiritual, quem manda é Deus, e nós não podemos entender perfeitamente o mundo espiritual. Então, é explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos, mostrar o encontro e a reconciliação de Jacó e Esaú, e saber que depois do encontro, Jacó segue seu caminho. É importante lembrar também, irmãos, que o que eu digo, quando nós conhecemos a palavra, a Bíblia fala, quanto mais dado, mais é cobrado. Quando nós conhecemos a palavra, aí nós já não podemos agir da mesma maneira, né? Aí nós temos que liberar perdão, reconciliar, procurar ali uma restauração dos relacionamentos. Por quê? Porque nós já conhecemos a palavra. Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância, mas agora nós já conhecemos a verdade, então precisamos praticar, né? Pode passar, irmão Jesuíno, para o próximo. Leitura bíblica, que é a leitura bíblica em classe, que eu encomendo os irmãos para estar lendo em casa. Leitura bíblica é Gênesis 33, de 1 ao 4, e os pontos principais são esses. Jacó avista Esaú e 400 homens, divide os filhos entre Leia, Raquel e as servas. Coloca Raquel e José por último para a proteção. Passa à frente e inclina-se à terra 7 vezes, até chegar ao seu irmão. Esaú corre ao seu encontro, o abraça, beija e ambos choram. Que é só um resumo, mas nós vamos estar falando mais sobre esses pontos no decorrer da lição. Próximo slide, irmão Jesuíno. Esaú questiona, continua, né, a leitura bíblica em classe. Esaú questiona quem são as mulheres e crianças, e Jacó responde: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. As servas, Leia e Raquel, se aproximam e se inclinam. Jacó insiste que Esaú aceite seus presentes para achar graça aos seus olhos. Jacó declara: tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Próximo slide, esse é o resumo de toda a história de hoje, né? E o próximo slide, o inesperado acontece. O contexto: coração temeroso e ansioso de Jacó para o acerto de contas. Aí vem a virada. O encontro fraternal substitui a tragédia anunciada. A causa: pela graça de Deus, ambos perdoaram um ao outro. E a lição que fica é: um exemplo de resolução pacífica para desentendimentos familiares. Palavra-chave de hoje é reconciliação. E como eu falei, irmãos, toda essa situação Jacó teve que passar. E eu me lembrei, quando eu estava estudando essa lição, de uma situação que eu passei na minha vida. Eu e meu irmão sem ser o mais novo, né, sem ser o do meio, o meu segundo irmão, né, em idade. Eu sou o primeiro, mais velho, depois vem o meu irmão. Então, meu irmão, pastor Fernando, nós crescemos juntos, e minha mãe, ela saía para trabalhar e deixava a gente sozinho, não tinha ninguém para cuidar da gente, a gente se virava sozinho, desde criança. E eu e meu irmão, nós crescemos brigando, a gente brigava muito, discutia muito, e agressões físicas também, né?
Quando eu era mais novo, eu batia no meu irmão, mas depois o meu irmão cresceu, virou um homenzão desse tamanho. Depois eu nem inventei mais, né, porque eu não sou doido. Mas, irmãos, quando era criança a gente brigava, a gente se agredia fisicamente. E geralmente eu sempre batia nele, que eu era o mais velho. E aí nós fomos crescendo, chegou a nossa adolescência. Quando chegou a nossa adolescência, nós tivemos outra briga. E essa briga se desencadeou também para agressões físicas. Nós nos agredimos fisicamente também depois de adolescente. Depois dessa briga, irmãos, eu fiquei sem falar com meu irmão ficou sem falar comigo também, ficamos com raiva um do outro. E aí, nós passamos 2 anos, foram 2 anos da nossa vida sem se falar. Aí você imagine, convivendo debaixo do mesmo teto, porque a gente morava junto ainda, convivia debaixo do mesmo teto. Acordava de manhã, não olhava na cara um do outro, não dava um bom dia, não olhava na cara. Ia almoçar, cada um almoçava no seu canto, sem falar um com o outro, sem olhar um para o outro. Minha mãe observava isso, né? Observou que isso aí já estava demorando muito tempo. Chegava, brigava com a gente, falava, aconselhava, brigava. Queria ali reconciliar, mas não tinha jeito, irmãos. O orgulho, a mágoa, a raiva, que a gente estava um do outro, né? Estava durando muito tempo. Chegou um momento que eu já não tinha mais raiva dentro de mim. Eu acho que o meu irmão também não tinha raiva dele. Só que aí sobrou o quê? Porque quando a raiva acaba, aí sobra o quê? O orgulho. O orgulho de chegar e pedir perdão. E às vezes a vergonha também, a timidez. Às vezes você até quer ir lá, quer reconciliar, fica ali disfarçando, fala alguma coisinha, a outra pessoa não responde. Aí vem o quê? A timidez. Então veja, orgulho, né, raiva, orgulho, timidez, tudo isso são empecilhos. Vergonha, né, de chegar na pessoa. São barreiras que são criadas para que a gente venha se reconciliar. Aí, como eu disse, quando a raiva passou, aí ficou o orgulho. Depois o orgulho passou, daí ia passando ali, queria reconciliar, mas ficava a vergonha. O que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que quanto mais a gente adia uma situação, quanto mais a gente deixa para depois, mais vai ser difícil a gente resolver essa situação. A Bíblia tem um versículo que diz o seguinte: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ireis, mas não pequeis. Ou seja, irar não é pecado, porque irar faz parte dos sentimentos, das emoções do ser humano. O problema é o que nós vamos fazer com essa ira, né? Como que nós vamos resolver a questão dessa ira? Então, Jesus certa vez falou, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, antes do sol se pôr, você vai lá e resolve a situação com seu irmão. Porque às vezes não acontece isso, um casal, vamos supor um casal. O casal briga, demora ali se resolver, aí vai dormir brigado um com o outro, né? Aí vira um para um lado, a gente costuma até brincar. O marido vira para o lado, a esposa vira para o outro, aí quem deita ali no meio? O diabo, né? O Satanás ali deita ali no meio para fazer com que um fique com raiva do outro. Então, isso acontece muito em casais também. Às vezes não resolve no primeiro dia, aí no segundo dia fica mais difícil, a mágoa, o ressentimento vai crescendo ali. A raiz de amargura, a Bíblia fala que a raiz de amargura ela se alastra e ela pode contaminar muitos. Então, quando eu estava no mundão também, eu tinha essas situações às vezes com minha esposa. Às vezes a gente brigava ali, discutia um com o outro, brigava, ficava ali, um sem falar com o outro, né? Aí ninguém queria dar o braço a torcer. Semanas, a memória dela é melhor do que a minha. Semanas, misericórdia. Tá vendo, irmãos? Então o que acontece, né? Ninguém queria dar o braço a torcer. Não, foi ele. Aí tem essa questão, quem está errado? Não, ele que errou, então se ele quiser, ele venha falar comigo. Aí o outro pensava a mesma coisa. Não, não fui eu que errei, quem errou foi. Aí ficava nisso, irmãos. Um jogava a culpa para o outro jogava a culpa para um, aí ninguém resolvia a situação. E a Bíblia diz o seguinte, olha, se seu irmão pecar contra ti, daqui a pouco nós vamos ver esse versículo. Se seu irmão pecar contra ti, você vai lá, se você souber que seu irmão tem algo contra ti, vai lá, reconcilie com seu irmão. Isso é uma passagem da Bíblia, né? Mas tem outra também que diz o seguinte, se seu irmão pecar contra ti, vai lá e corrija ele no particular. Se ele não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele não te ouvir, aí chame a igreja. E se ainda assim ele não quiser se arrepender, se converter, aí você vai considerar ele como um ímpio, né? Vai ver que ele não quer mesmo conserto. Mas veja que toda situação, a Bíblia fala o quê? Para o ofendido procurar o ofensor. Não é verdade, irmãos? Aquele que foi ofendido procurar o ofensor. Então, às vezes, a gente fica esperando a pessoa chegar até nós, a pessoa pedir perdão, a pessoa pedir desculpa. Só que a Bíblia ensina isso. Nós que conhecemos a palavra, nós podemos criar uma situação e tentar resolver a situação por nós mesmos. Aí, se a pessoa não quiser, aí a pessoa e Deus, né? A pessoa vai se resolver com Deus. Mas a nossa parte é tentar, irmãos, resolver os nossos conflitos, resolver as situações.
A não ser que seja uma situação assim que a gente não saiba, né? Não sabe o que está acontecendo, às vezes não sabe nem se a pessoa está com raiva ou não está, pensa que a pessoa está com algum problema, mas sempre que a gente identificar algo, a Bíblia aconselha o quê? A gente ir e a gente tentar a reconciliação. Porque nós temos que ser diferentes do ímpio, diferentes daquele que não serve a Deus. O Filho de Deus tem que ser a diferença, irmãos. Então eu e minha esposa às vezes passava vários dias, eu com raiva dela, ela com raiva de mim, sem falar um com o outro, e com meu irmão foram 2 anos. Irmãos, foi a situação mais triste que eu já vivi na minha vida, foram esses 2 anos que eu estava sem falar com meu irmão. Aí o tempo foi passando, até que a gente começou, eu não era crente, né, irmão? Não era crente ainda não, nem ele. Aí o tempo foi passando, a gente começar a falar ali com o outro e tudo, e graças a Deus, hoje em dia a gente se conversa, hoje em dia a gente não tem mais nada um com o outro, e graças a Deus nós entregamos nossa vida para o Senhor, então nós tivemos essa chance, essa oportunidade de liberar o perdão. Hoje Deus quer falar isso com todos nós e até com quem for ouvir na live também. Se você tem essa chance, tem essa oportunidade, não espere pelo outro, não coloque só o erro no outro, né? Tente uma reconciliação, tente uma reaproximação, porque aí a sua vida espiritual vai crescer cada vez mais. A falta de perdão é uma prisão espiritual. Quando nós temos mágoa um do outro, é como se a gente estivesse ali jogando veneno na pessoa, achando que a pessoa é que vai morrer, mas na verdade nós é que somos envenenados pelo próprio veneno do ressentimento, irmãos. Oi. Ah, sim. No culto no lar, né? No culto no lar. No culto nos lares, né? Como eu digo, a memória da minha esposa é melhor do que a minha, mas eu lembro mais ou menos. Era uma situação disso mesmo, uma falta de perdão. Aí todo culto que tinha era culto nos lares. Inclusive, irmãos, nós estamos orando, viu? Para fazer culto nos lares. Os irmãos que quiserem aí, nós estamos orando para começar aí uns cultos nos lares. E vai ser bênção de Deus. Aquele dia que nós fomos na casa da irmã Natália, aí nós sentimos no nosso coração, sentimos falta do culto nos lares, né? Então não precisa ser todo mês, mas a gente marca umas datas aí. E a gente vai fazer, se Deus quiser. Ontem o evangelismo já foi uma bênção. Então o evangelismo estava parado, já voltou. Agora o culto nos lares também, que é uma bênção de Deus, nós queremos voltar também para dar uma avivada, né, na nossa vida espiritual também. Porque às vezes se a gente ficar só na rotina da igreja também, pode ser que a gente esfrie no meio da caminhada e a gente precisa fazer essas obras também. Então teve a situação que minha esposa falou, falta de perdão. Aí todo culto que tinha, aí essa pessoa que estava ali envolvida na situação caía, ficava endemoniada, todo culto. E orava, repreendia, mandava o demônio sair. Mas enquanto não foi liberado o perdão, essa situação não se resolveu. Então tem situações no mundo espiritual, embaraço, que é alguma coisa que a gente tem para resolver e não resolveu ainda, né? Pode ser várias situações. Mas quando a gente resolve, aí o mundo espiritual, irmãos, há uma liberação, né, do mundo espiritual. Tópico 1, irmãos em conflito. Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflito e tinham muito que se acertar. Pode passar, irmão Jesuíno. Aí vem aqui o subtópico 1. Vamos falar de Jacó. Como eram as características aqui de Jacó? Sua luta resultou em transformação de caráter. Semana passada nós aprendemos isso. Jacó teve um encontro com Deus, teve que passar muita luta, passar muitas dificuldades para que o seu caráter fosse mudado, para que o seu caráter fosse transformado. Então o caráter de Jacó já estava aqui sendo transformado e mudado por Deus. Aqui diz, compreendeu que seu sucesso não vinha de métodos próprios, mas do Deus de Abraão e Isaque. Jacó ele passou metade da sua vida sempre tentando resolver as coisas só na força do seu braço. Tentava ali enganar, tentava ludibriar, tentava dar um jeitinho ali com a sua esperteza. Mas chegou um momento que ele viu que as coisas não se resolveriam com seus métodos próprios. Irmãos, às vezes acontece isso, a gente até aconselha. Já aconselhei pessoas assim, né? A pessoa chega, fala da situação dela e tudo, aí eu falo, olha, você está tentando resolver a situação na força do seu braço. Pare de tentar resolver na força do seu braço, coloque nas mãos de Deus, confie, tenha fé. Fé, irmãos, a fé é o segredo da vitória. Às vezes nos falta fé.
Aí a gente fica ali tentando resolver a situação no nosso próprio entendimento, com a força do nosso braço. Jacó chegou um momento que ele viu que nada disso iria resolver. Foi um momento que ele começou a entregar todas as suas causas para Deus. E quando ele começou a entregar todas as suas causas para Deus, foi que a vida dele começou ali a mudar, foi quando ele começou ali a ter a transformação, a verdadeira transformação. E aqui no finzinho diz, batalhamos através de oração persistente, jejum e adoração. 3 segredos aqui para a vitória, irmãos. Oração persistente, mas não é só uma oração. Eu já orei, agora não preciso orar mais. Não, é oração todo dia, se precisar toda hora, e se precisar todo momento. Quanto tempo a Bíblia manda a gente orar? Quanto tempo a Bíblia determina para a gente orar, irmãos? É pouquinho. Já responderam. É pouquinho, né? É só orar sem cessar. Não precisa passar disso. Não precisa passar disso, irmãos. Ore sem cessar e já está bom. Não precisa ser mais e nem menos. Ore sem cessar. Agora, o que é, pastor? Orar sem cessar é estar o tempo todo de joelho? Não, irmãos. Orar sem cessar é estar o tempo todo ligado no Criador. Nós somos a criatura, temos que estar com os nossos pensamentos sempre ligados ao Criador. Tem uma música do irmão Lázaro que diz isso, né? Pense em Jesus quando acordar, peça a Ele para te proteger, pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora, né? A música do irmão Lázaro. Pense em Ele quando for para a escola, pense nele quando for trabalhar, pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Uma experiência que eu tive quando eu me converti foi essa. Eu comecei só a pensar nas coisas de Deus, o tempo todo. Era coisa de Deus, ia para o trabalho só pensando nas coisas de Deus, era pensando na Bíblia, era pensando nos cultos, toda hora eu estava pensando nas coisas de Deus. Aí eu percebi isso, eu falei, rapaz, antes eu não tinha isso comigo, né? Podia até lembrar de Deus de vez em quando, mas agora tudo que envolve a minha vida, eu lembro de Deus em todas as situações, penso em Deus em todas as situações. Isso é o quê? É orar sem cessar, irmãos. Orar sem cessar é estar ligado no Criador em todo o tempo. Jesus, já li, né? Aquela, você já passou para outra, né? Subtópico 2, Esaú. Falamos de Jacó, agora vamos falar de Esaú. Deus trabalhou silenciosamente no coração de Esaú ao longo dos anos. Ou seja, a vida de Jacó, todos nós já aprendemos da vida de Jacó. Estamos aqui há várias lições, várias aulas, né? Estudando sobre a vida de Jacó. E nós vemos que a Bíblia, ela fala muito da vida de Jacó. Agora, você já parou para se perguntar por que a Bíblia não fala da vida de Esaú? De Jacó a Bíblia fala, mas de Esaú, por que não fala? Irmãos, é claro, né? Nós não temos todas as respostas, porque a Bíblia não explica tudo. A Bíblia fala em Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas eu parei para pensar, por que a Bíblia não fala de Esaú, tanto de Esaú, e fala muito de Jacó? Eu entendo que Esaú, ele abriu mão da sua espiritualidade. Ele abriu mão da sua primogenitura, irmãos. Ele abriu mão de Deus, ele abriu mão da sua vida espiritual. Com isso, o relato bíblico foi deixando Esaú ali esquecido, o relato bíblico, né? Não estou dizendo que Deus esqueceu dele, porque Deus não se esquece de ninguém. Às vezes as pessoas que se esquecem de Deus. Mas a sua vida espiritual não foi mais sendo relatada pela Bíblia. Certa vez uma mulher chegou com um vaso de alabastro, Jesus estava perto de morrer, e essa mulher derramou todo o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Estava ali ungindo Jesus, perfumando Jesus para a sua morte, preparando Jesus para a sua morte. Aí os discípulos quiseram impedir. Falou, não, ela tinha que vender esse vaso de alabastro aí, que é muito valioso, vale muito dinheiro. Ela tinha que vender isso aí e dar para os pobres. Aí Jesus falou, Jesus sabia que ele não estava preocupado com pobre, coisa nenhuma. Estava preocupado com o valor do vaso, né? Porque era Judas, ele era ganancioso. Mas Jesus falou algo interessante, falou, deixe ela. Porque aonde esse evangelho for pregado em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as ocasiões, aonde esse evangelho do reino for pregado, jamais o que ela fez será esquecido. Ou seja, essa mulher adorou Jesus e ela jamais foi esquecida na história. Tanto que isso já tem mais de 2000 anos e até hoje nós falamos dessa mulher. A mulher que adorou Jesus com o vaso de alabastro. Tem louvores que falam sobre o vaso de alabastro. Ou seja, ela deu valor à vida espiritual e ela jamais foi esquecida. Jacó, apesar dos seus erros, Jacó ele era um homem que dava valor à bênção. Ele dava valor às coisas espirituais também. Ele só não sabia como conseguir as coisas espirituais. Mas ele dava valor, ele lutava por isso. Ele lutou pelo direito de primogenitura, ele lutou pela bênção, ele se agarrou ali com o anjo,
Nós descobrimos que o anjo é até Deus, né, a figura de Deus ali. Ele se agarrou, ele não abriu mão da sua bênção, ou seja, ele dava valor às coisas espirituais. Então veja, Jacó foi muito lembrado e Jacó foi esquecido pelo relato bíblico. Eu entendo que quando o ser humano ele abre mão da sua vida espiritual e da sua salvação, ele vai sendo esquecido na história. Lá em Jeremias, a Bíblia fala que o nosso nome está escrito aonde? No livro da vida, né? Mas lá em Jeremias fala de alguns nomes que estão escritos no chão. No chão se apaga, né? Com o tempo vai se desgastando, se apaga. Mas o nosso nome está escrito no livro da vida, que está no alto. E tem muitas vidas que o nome está escrito no chão. E aonde é melhor o nosso nome estar, irmãos? Embaixo ou em cima? Em cima, né? Na glória. A Bíblia fala que lá em Apocalipse, que vai chegar um dia que cada um de nós vamos ali pegar uma pedrinha e essa pedrinha vai estar escrita ali o nosso nome, uma pedrinha preciosa, escrito o nosso nome e o nosso nome está escrito no livro da vida. Então veja só, Deus trabalhou silenciosamente no coração de Esaú ao longo dos anos. A Bíblia não fala todos os detalhes, mas aqui diz que Deus também trabalhou no coração de Esaú. Senão Esaú não conseguiria também perdoar perfeitamente. Aqui diz, transformar o caráter e as emoções é obra exclusiva do Criador. Apesar da raiva inicial, pela perda da bênção, agora desejava a paz. Tudo isso Esaú estava sendo trabalhado também. Sua atitude amistosa foi a resposta de Deus à oração de Jacó. E aqui nós vamos falar de Raquel também. Raquel, esposa de Jacó, né? Jacó posicionou Raquel e José por último, para protegê-los. Essa atitude causava ciúmes e divisões na família. E aí nós vamos lembrar de algo. Nós vamos lembrar que Isaac também cometeu esse mesmo erro, o pai de Jacó. Isaac, ele dava preferência ali a Esaú, né, irmãos? E Raquel dava preferência... Raquel não. Como é que é o nome da mulher de... A mulher de Jacó. Me ajuda aí, Suzane. Hã? Rebeca. A mulher de Isaac. Rebeca. A mulher de Isaac, Rebeca. É tanto nome de mulher. Então, Isaac dava preferência a Esaú. E Rebeca dava preferência a Jacó. Ou seja, aquela questão que nós estudamos sobre dar preferência a um filho, né? Gostar mais de um do que o outro, que a gente agradar mais um filho do que o outro, isso causa o quê? Dissensões e divisões na família. Causa as coisas ruins que nós não podemos trazer para o nosso lar. Então veja que Jacó, ele praticou este mesmo erro. Ele não aprendeu com o erro do pai e praticou esse mesmo erro. Ele pegou Raquel e José e colocou por último para proteger eles. Porque quando ele foi se encontrar com Esaú, Esaú vinha com 400 homens para cima de Jacó. E Jacó ficou com medo. Falou, pronto, é agora que ele vai me matar mesmo. Ele já tinha vontade de me matar, é agora que ele vai me matar mesmo. E foi com um exército de 400 homens ao encontro de Jacó. Aí Jacó dividiu a sua família. E ele colocou Raquel e José por último. Porque ele dava preferência a Raquel e também ao seu filho José. Colocou por último para quê? Para proteger. Isso provocou o quê? Ciúme, né? Provocou ali dúvidas na família. Pensou, meu pai quer proteger mais eles do que a gente? Coloca a gente na frente. Se a gente for morrer, se a gente chegar na frente lá e ele quiser matar a gente, nós vamos ser os primeiros a morrer, né? Então, isso também foi um erro que ele trouxe lá do passado, que ele trouxe do seu pai Isaac. E nós temos que ver, irmãos, os erros que as nossas famílias também, que a nossa família já causou lá atrás, para que a gente não venha cometer os mesmos erros, para que a gente não venha viver os mesmos ciclos de erros e também de consequências da nossa família. Certa vez uma prima minha falou, né, questão de casamento, falar, nossa família sempre teve uma maldição na nossa família, que muitas mães viram mães solteiras, isso é uma maldição na família. Mas aí quando eu fui olhar a situação, quando eu fui pensar na situação, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar, eu pensei assim, peraí, ela falou que isso é uma maldição. Só que ela cometeu o mesmo erro da mãe dela, que foi o quê? Namorar, sem se casar e engravidar. Ou seja, isso é maldição ou é escolha do ser humano? É a escolha do ser humano, ela pode escolher dizer não. Ela pode escolher esperar até o casamento, mas ela, né, não esperou, ficou grávida também, aí virou mãe solteira. Por quê? Porque o pai não assumiu. Aí virou mãe solteira também. Foi quando ela falou isso. Isso é uma maldição que tem na família. Só que aí os filhos, cometendo os mesmos erros que os pais, eles vão ter também as mesmas consequências. É claro que isso vira uma maldição, porque isso é maldição. A vontade de Deus é que todos tenham um casamento abençoado, filhos dentro do casamento, né? Mas vira uma maldição por causa das escolhas humanas, irmãos. Porque as pessoas continuam cometendo o mesmo erro também, aí vira uma maldição. Então tem essa questão, a escolha humana. E aqui no finzinho diz, para evitar disfunção familiar,
toda forma de predileção deve ser eliminada por cônjuges e pais. Ou seja, aquele negócio de agradar mais um, tratar um melhor, tem que ser eliminada na vida dos pais, né? Para que os filhos não cresçam ali confusos, para que os filhos não cresçam ali ressentidos. Eu já dei meu testemunho também, né? Que eu achava que eu era o mais rejeitado da família lá. Meus irmãos e minha mãe sempre cuidando ali mais dos meus irmãos, eu me achava rejeitado. Aí eu até falava para minha esposa, Nima, para você ver que não é mentira, até minhas tias falam isso também. Minhas tias falavam que minha mãe dava mais privilégio para os outros lá, né? E me deixava mais assim largado, né? Mas isso foi no passado, irmãos, graças a Deus, né? Hoje em dia não tem isso mais na família, porque Deus ele vai nos ensinando a consertar os erros do passado. Mas quando eu era criança, eu tinha esse sentimento também de rejeição no meio dos meus irmãos ali. Me sentia mais maltratado do que os meus irmãos. E aqui no tópico 2 diz, um encontro entre Jacó e Esaú. Esaú e Jacó se encontram e se perdoam. Pode passar, irmão Jesuíno. Aqui no subtópico 1 diz, Deus entra em ação. Pela bondade divina, o medo e as incertezas de Jacó se dissiparam. Ele toma a iniciativa e inclina-se 7 vezes em atitude de profunda humildade. Olha o que Jacó fez. Jacó, quando viu Esaú de longe, ele já começou a se ajoelhar. E ele não ajoelhou só uma vez, não. Ele se ajoelhou 1, se ajoelhou 2, se ajoelhou 3, se ajoelhou 7 vezes. 7 na Bíblia significa a totalidade, significa algo completo. Ou seja, Jacó estava perdoando perfeitamente e ele estava se humilhando perfeitamente. Às vezes as pessoas pensam que se humilhar é sinal de fraqueza, ser humilde é sinal de fraqueza. Não é, né, irmã Marina? Na verdade é sinal de força, né? Se humilhar, ser humilde é sinal de força. Tem que ter muita força, irmãos, para ser humilde o suficiente para chegar e falar, olha, é o seguinte, eu quero te pedir perdão. Eu não sei, né, o que você tem no seu coração, o que você pensa de mim, né? Eu não sei se o erro foi em mim, se você ou se foi em nós dois, mas eu quero te pedir perdão. Mesmo que o erro seja no outro. Não tem que ter muita força, irmãos, para a gente chegar e pedir perdão e se humilhar. Só que a Bíblia fala em Mateus 11:28, que está lá no finalzinho, Jesus falou, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Mas a pessoa está com a alma angustiada ali, com a alma doente, porque ainda falta se humilhar, ser humilde, pedir perdão, consertar alguma situação que está ali embaraçada, principalmente quando nós conhecemos a palavra. Eu lembro também de um culto que teve aqui, foi um culto bem forte, né? Porque teve um culto que teve aqui, veio as primas da Nilma, veio aqui, aí a mãe do João também estava, aí houve aquele dia o quê? O perdão, né? Houve pedido de perdão aqui, no microfone, irmãos, na frente da igreja. Falei, rapaz, isso não foi bonito, irmãos Marinho? Chega o culto, fica diferente. Falei, rapaz, isso é uma libertação no mundo espiritual. A gente se aquebranta também. É isso que Deus quer, irmãos. Porque imagine, Jacó, ele foi, se humilhou, ajoelhou 7 vezes. E aqui no finalzinho diz, ó, a humildade tem poder para dissipar a ira e conceder a paz. Aprendei de mim, Jesus falou, que sou manso e humilde de coração. No finalzinho ele fala, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Então todos nós queremos paz na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família. Aí a Bíblia fala, no que depender de vós, tenha paz com todos. E também busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas é interessante isso, no que depender de vós, tenha paz com todos. Mas às vezes não vai depender só da gente. Às vezes a gente quer a paz, mas a pessoa não quer. Quando a pessoa não quer, aí essa pessoa mesmo é que vai, né, se ver com Deus, vai prestar contas com Deus. Mas no que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. Eu já falei uma vez, né, já tive muitos inimigos aí no meu tempo do mundão. Irmãos, já fui ameaçado até de morte. Já fui ameaçado de morte no mundão. Já aprontei no mundão aí. Tinha inimigos no mundão. Hoje em dia, na presença de Deus, eu costumo dizer, da minha parte, eu não tenho inimigos. Para mim, ninguém é meu inimigo. Mas pode ser que tenha pessoas que se consideram meus inimigos, né? Que se considerem meus inimigos. Ou seja, está partindo da parte de pessoas, não da minha parte. Da minha parte, eu procuro sempre estar resolvendo as coisas. É claro, pastor, então quer dizer que o senhor nunca fica magoado, chateado? Não fico. Fico magoado, chateado, às vezes fico ressentido com alguma situação. Mas a gente procura, no decorrer da nossa vida, sempre resolver todas as questões, todas as situações, irmãos. Foram 2 vezes que eu fui ameaçado de morte. Fui ameaçado de morte no mundão, mas fui ameaçado de morte também uma vez quando já era crente. Vocês acreditam nisso, irmão? Irmãos Marina lembra. Quando era crente, eu fui ameaçado de morte.
Mas por quê? A gente cuidava de um bazar lá no Sol Nascente, aí nesse bazar a gente vendia roupas, nesse bazar. Uma vez chegou um sujeito lá tratando mal minhas ovelhinhas lá, né? As ovelhinhas de Jesus, né, irmãos? Mas um sujeito lá chegou tratando mal os obreiros lá que estavam trabalhando no bazar, chegou tratando mal lá as mulheres. Aí o que o pastor faz? O pastor defende as ovelhas, né? Aí quando eu cheguei lá, achei ruim com esse cara, chegou lá tratando mal, com a mãe ignorância. Aí eu cheguei lá, achei ruim, começamos a bater boca, começamos a discutir lá. Aí passou um pouquinho, esse rapaz falou assim, peraí que eu vou ali. Aí ele falou, né, minha ameaçou de morte, falou que ia me matar. Peraí que eu vou ali, eu vou matar esse pastor. Saiu da igreja, irmãos, falou que ia me matar. Ou seja, 2 vezes ameaçado de morte, no mundão e depois de crente. Eu falei, não pode um negócio desse não. Aí eu cheguei lá no altar, irmãos, coloquei meus joelhos no chão e falei, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. É o Senhor que deu a minha vida e é o Senhor que tem o direito de tirar a minha vida. Eu quero repreender todo o mal, o inimigo que está na vida, né, desse sujeito. Quero repreenda, caia por terra. Irmãos, esse Senhor nunca mais voltou lá, né? Nunca mais voltou, a ameaça caiu por terra, mas fui ameaçado de morte também, irmãos. Então isso é um perigo muito grande. Temos que ter cuidado com esses conflitos também depois de crente, porque o inimigo, ele está aí para matar, roubar e destruir também. Irmão Jesuíno, pode colocar aí no subtópico 2. Esaú abraça e beija Jacó. Olha o encontro dos dois aí, irmãos, o choro, né? Essa cena é muito bonita. A mão do Altíssimo já havia removido a mágoa e a cólera de Esaú. Então a mágoa já tinha sido resolvida, né? A cólera também, que é a ira, já tinha sido resolvida também. É o que eu falei, às vezes sobra ainda o orgulho, às vezes ainda sobra ainda a vergonha ali. Só que Deus estava tirando tudo. Todos os empecilhos, tudo aquilo, todos os impedimentos, Deus é que estava tirando. Nas nossas vidas também é assim, irmãos. Tem muitas áreas das nossas vidas que tem impedimentos. Mas quando a gente começa a orar a Deus, buscar a Deus, Deus ele vai tirando um por um. Não fica nenhum impedimento na nossa vida espiritual quando nós entregamos nossa vida para Deus. Aí aqui diz, a atitude humilde de Jacó desarmou qualquer resquício de ira. Então é necessária a humildade também. É necessário se humilhar. A Bíblia quando fala assim, ó, os humilhados serão exaltados, aí a pessoa entende errado, a pessoa pensa, eu já fui muito humilhado na minha vida, meu patrão já me humilhou muito, meu vizinho já me humilhou muito, só que não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz o seguinte, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Então não é as pessoas nos humilhar que vai nos dar vitória não, é nós nos humilharmos diante de Deus. A Bíblia fala que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação, pretensão ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou e humilhou-se a si mesmo. Não foi as pessoas humilhando Jesus que deu a vitória para ele, foi ele mesmo se humilhando diante de Deus. Então somos nós, irmãos, que temos que nos humilhar, né? Ter uma atitude humilde. Aqui diz também, somente Deus poderia promover uma reconciliação tão improvável. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Isso é lá em Provérbios 18, versículo 19, né? Quero até ler para os irmãos aqui. Vou ler aqui na minha Bíblia. Provérbios 18, 19. Diz o seguinte, ó, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. Então dizer que é fácil não é, né? O irmão, quando é ofendido, você conseguir ali se reconciliar de novo, não vai ser fácil, irmãos. É difícil. Mas com Deus, para Deus, nada é impossível. Para o ser humano é difícil. Para o ser humano é impossível, mas para Deus nada é impossível. Aqui diz, as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. Então a contenda, a seriedade das contendas também, vira ali uma prisão, vira um ferrolho, vira algo ali acorrentado. Mas essas correntes têm que ser quebradas. Para essas correntes serem quebradas, as contendas também têm que ser resolvidas. E aqui no finalzinho, já li, né? Pode passar, irmão Jesus. Passa para o próximo slide aí. Subtópico 3, o perdão verdadeiro. Nós falamos aqui do perdão verdadeiro. Aí você pode se perguntar, pastor William, perdoar é esquecer? Eu tenho que esquecer? Não, irmãos, perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia, né? Quando a gente tem amnésia, a gente tem falta de memória, a gente esquece. Perdoar não é esquecer. Perdoar é se lembrar sem sentir dor. Se lembrar sem ficar remoendo aquilo. Esses dias eu estava pensando nisso. Você sabia que é você que escolhe os seus sentimentos? Você sabia disso, irmãos? Às vezes você pensa, não, sentimento é porque vem e eu começo a sentir. Não, mas é você que escolhe.
Se você vai ficar guardando esse sentimento, ou se você vai pensar em outras coisas, pensar em coisas boas. Abrir mão de sentimentos ruins e começar a cultivar dentro de você sentimentos bons. O sentimento, ele é uma plantação. Você sabia disso? É você que cultiva, é você que planta, é você que cuida. É igual uma plantinha. Você planta ali a plantinha, você vai adubando, você vai colocando água, você vai cuidando. Quando tem as folhas que precisa podar, você poda. Vai tratando direitinho ali aquela planta e aquela planta vai crescendo saudável. Os sentimentos são assim também. Somos nós que plantamos dentro de nós, somos nós que cultivamos, somos nós que cuidamos. Então nós podemos escolher. Tem sentimentos bons ou sentimentos ruins. A Bíblia fala em Filipenses 4, versículo 8, tudo aquilo que é bom, agradável, de boa fama, ou seja, tudo aquilo que é bom, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então somos nós que escolhemos os nossos sentimentos. Às vezes quando eu estou chateado com alguma situação que eu converso com minha esposa, a minha esposa fala, eu não tenho esse negócio comigo, eu não fico pensando nessas coisas, eu não tenho isso comigo, eu não deixo isso estragar meu dia, né? Há muito tempo, né, minha esposa já vem me ensinando isso aí, de uns anos para cá eu venho aprendendo isso também. Eu falei, é mesmo, né, Nilma? Para que deixar uma coisa que vem de fora afetar o nosso interior? Não é verdade, irmãos? Para que deixar algo de fora afetar o seu interior? Às vezes tem alguma pessoa que te chateia também, mas por que você vai deixar o sentimento ruim dessa pessoa te afetar, causar um sentimento ruim dentro de você? Você não precisa fazer isso, eu não preciso fazer isso, né? Nós podemos abrir mão disso, falar, não, é a pessoa que está com algum problema, pode ser que esteja enfrentando dificuldades, eu não vou deixar isso afetar a minha vida, a minha alegria e a minha paz, irmãos. Então, perdoar não é apenas mudar sentimentos, mas a restauração real de um relacionamento. Expressa o caráter do Deus misericordioso. Então, é muito mais, irmãos, do que mudar um sentimento, né? É uma restauração real de um relacionamento. Às vezes ali o relacionamento não vai ser ali na mesma hora que vai voltar a ser o que era antes. Talvez nem volte nunca mais a ser como era antes. Mas dia após dia ele vai sendo restaurado. É como eu disse, eu passei 2 anos, né, sem falar com meu irmão, Jacó passou foi 20 sem falar com Esaú. Para restaurar eu e meu irmão o relacionamento, igual era antes, não foi de uma hora para outra. Até hoje a gente tem lembranças do que a gente passou. Só que é dia após dia. É glória após glória, né? Deus ele vai restaurando até a vinda de Cristo. Deus ele vai terminando a boa obra que começou em cada um de nós. Então aqui diz também, houve arrependimento genuíno, e o inimigo ele foi envergonhado. O inimigo das nossas almas é que tem que ser envergonhado. Ele quer nos envergonhar em toda situação. Às vezes provocar briga entre os irmãos, às vezes provocar briga entre esposo e esposa, às vezes provocar briga, estou falando é Bíblia, às vezes provocar briga também, né, irmãos, na família, mas quem tem que ser envergonhado é o inimigo. O caminho não é apenas deixar para lá, mas procurar o ofendido com amor. Isso também é algo muito importante. Às vezes você pensa assim, não, vou deixar para lá, vou deixar que o tempo resolve. O tempo não resolve, irmãos. Quem tem que resolver somos nós mesmos. E aí Mateus 18, versículo 15 ao 17, é onde a palavra de Deus fala, se seu irmão fizer algo contra ti, pecar contra ti, você vá e ali você resolva com ele ali, você corrige com ele no particular. Se ele não aceitar, você chama 2 testemunhas, se não aceitar, chama a igreja, se não quiser de jeito nenhum, aí ele vai ter que se resolver com Deus, mas a nossa parte é procurar a reconciliação. E aí, dito isso, nós vamos para o tópico 3, que é o nosso último tópico da lição de hoje. A família de Jacó segue o seu caminho. Depois de encontrar o seu irmão, Jacó segue seu caminho com sua família. Pode passar, irmão Jesuíno. Os irmãos se separam, Jacó não retorna. Esaú volta para Seir, Jacó estabelece casa em Sucote. Lição vital: perdoar não exige andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, enquanto cada um segue o seu propósito. Uma coisa importante, perdoar, irmão, significa continuar andando junto. Às vezes acontece de continuar junto, um esposo e uma esposa, não vai se separar, né? Mas, irmãos, perdoar nem sempre é sinal de que você tem que continuar convivendo. Pelo contrário, às vezes você vai ter até que deixar de conviver para evitar outras brigas futuras. Não é verdade? Então tem relacionamentos que não tem jeito, pai, filho, esposo e esposa, que você vai continuar convivendo. Mas nem todo relacionamento você é obrigado a continuar
convivendo não, irmãos. Perdoar não é continuar convivendo junto. Temos alguns exemplos na Bíblia. Paulo, ele brigou com Barnabé. Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. Eles brigaram, eles tiveram uma briga ali. Mas aí, até nisso, Deus teve um propósito. Porque era para eles pregarem só numa cidade. Aí os dois iam para a mesma cidade. Só que como eles brigaram, eles se separaram. Cada um foi para uma cidade. E se cada um foi para uma cidade, aí 2 cidades foram evangelizadas. No lugar de uma cidade, 2 foram evangelizadas. Então veja que até nos nossos erros, Deus ele cria situações ali para que o propósito dele se cumpra, né? Mas irmãos, nem sempre perdoar vai ser conviver junto. Às vezes cada um vai ter que seguir o seu caminho. O próprio Deus, ele falou para Jacó, olha, você vai voltar para a casa dos seus pais. Mas antes de voltar para a casa dos pais, né, Jacó ele desviou o caminho. Ele foi para outra cidade. Mesmo trabalhado por Deus ali, ele teve ali mais um ato de desobediência. E nós vamos aprender que esse ato de desobediência também trouxe consequências ruins para a vida dele também. Então veja que por mais que nós sejamos trabalhados por Deus, nós sempre podemos ainda errar e sofrer consequências também. Deus havia ordenado o retorno à casa de Isaque, mas Jacó instalou-se em Siquém. Aviso, decisões parciais trazem consequências ruins. Façamos exatamente o que o Senhor pediu. Então é isso que nós temos que entender, irmãos. Nós temos que fazer exatamente o que Deus pede. Mas às vezes nós queremos tomar outras decisões nas nossas vidas, né? Às vezes Deus manda ir para um lado, a gente vai para o outro. Às vezes Deus manda fazer uma coisa, a gente faz outra. E tudo isso vai trazer consequências para as nossas vidas. Jacó já tinha sido ali trabalhado por Deus, já tinha ali perdoado, mas ainda assim, ainda cometia erros. Porque a obra que Deus faz em nós, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. E aqui nós vamos para o subtópico 3, que diz, Jacó levanta um altar ao Senhor. Em Siquém, Jacó ergue o altar. O Deus de Israel, o altar a Deus, né? O Deus de Israel reconhecendo a sua soberania divina. Ergue o altar a Deus reconhecendo sua soberania divina. Quais altares têm sido erguidos em nossas casas hoje? Que é uma reflexão para todos nós, né, irmãos? Quais altares têm sido erguidos em nossas casas hoje? Irmãos, nós podemos erguer muitos altares nas nossas casas. E nem todos os altares vão ser altares consagrados a Deus, não, né? Hoje em dia eu tenho observado, estava até falando com minha esposa também sobre isso, tenho observado a questão das redes sociais, internet, né? Aí vem Instagram, Facebook, WhatsApp, internet, redes sociais em geral. Muitas vezes, irmãos, isso tem sido altares que nós temos erguido nas nossas vidas, que tem tirado o nosso tempo para Deus. Às vezes muito tempo ali de tela, de internet, coisas desse mundo, distrações, né? Quando a gente vai ver, passou o dia todo ali e separou só o resto para Deus, o mínimo para Deus, pouco tempo para o Senhor. Isso vai acontecendo o que nas nossas vidas? Isso vai minando a nossa vida espiritual. E quando eu estava estudando essa lição, Deus confirma tantas coisas, né, nessa igreja aqui, que quando eu estava estudando essa lição ontem, eu fiquei pensativo sobre isso. Falei, é mesmo, a gente tem que diminuir o tempo de tela e aumentar o nosso tempo de comunhão com o nosso Senhor. E hoje, quando eu fui ouvir ali uma reflexão de manhã, né, um minuto com Deus, nas mensagens que eu ouço ali, minuto com Deus falou exatamente disso. Sabe qual é o perigo da internet, celular, redes sociais? Sabe qual é o perigo disso? O perigo é que traz um prazer instantâneo. Só que é um prazer ali, irmãos, muito rápido. É um prazer rápido que traz para as nossas vidas. É algo chamado dopamina. Nosso cérebro, ele gosta desse hormônio da dopamina, que causa ali um prazer, mas é um prazer ali rápido. Vem na mesma hora e na mesma hora passa. Ou seja, é algo que vem rápido e passa rápido nas nossas vidas. Então, aí isso faz com que o nosso cérebro fique pedindo mais. Quero mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina. Ou seja, você assiste um vídeo aqui de 10, 15 segundos, aí trouxe ali um prazer, algo alegre ali para a sua vida, você gostou, mas aí o prazer foi embora. Aí o que você faz? Bota em outro. Quando vê que não, fica passando, irmãos, um vídeo atrás do outro, passando um vídeo atrás do outro. As notificações no celular, eu estou desativando tudo, só estou deixando as que precisam. Notificação no celular. Porque toda hora que chega uma notificação, você quer ver o que é. Deixa eu ver o que é aqui. E às vezes não é nada, irmãos. Às vezes só é umas besteiras que não vai acrescentar em nada nas nossas vidas. Então, estou desativando tudo. O conselho que eu dou, né, para todos nós, que Deus me deu e eu dou para todos nós, é isso. Diminuir o nosso tempo de tela também, porque isso vai adoecer o nosso cérebro. Tem pessoas que já estão aí completamente viciadas nisso. Internet, redes sociais.
Tem umas sobrinhas da minha esposa que elas é joguinho, aqueles joguinhos. É o tempo todo, o celular no rosto assim, a gente não vê nem o rosto mais das meninas, só o celular no rosto assim, jogo o tempo todo. Aí vai, liga a televisão, tá as meninas com o celular na cara. Vai almoçar, bota o prato lá, a menina com o celular. Vai para a igreja, as meninas com o celular na cara o tempo todo. Sabe o que é isso? A dopamina. Elas não conseguem viver mais sem dopamina. Adultos podem até conseguir controlar mais, mas jovens é um perigo. Jovens, eles estão ali cheios de, né, na flor da idade, cheios de hormônios, cheios de coisas, e eles querem também esse hormônio aí. Então os jovens, irmãos, tem que ter muito cuidado também com essa questão. Questão de distrações, essa questão assim de prazeres, né, passageiros. Altares que nós podemos erguer nas nossas vidas. E aqui diz, limpeza espiritual. Em Betel, Jacó exige, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. O comprometimento com a santidade pessoal restaura a comunhão plena com Deus. Olha só, Jacó ele foi sendo restaurado ali de pouquinho em pouquinho. Aí chegou um momento, quando ele chegou ali para se estabelecer com a sua família, nessa nova cidade, sabe o que ele fez? Sabe o que faltava na vida dele ainda? Tirar todos os altares, todos os ídolos que ainda tinha na casa dele. Porque nós podemos trazer muitos ídolos para a nossa casa. Então a vida de Jacó só foi completamente restaurada quando ele tirou ali todos os ídolos da casa dele também, irmãos. Quais são os ídolos que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, né? Nós podemos erguer muitos ídolos nos nossos corações. Porque ser idólatra, às vezes as pessoas pensavam que ser idólatra era só adorar a imagem. Mas, irmãos, o que é ser idólatra? O que é idolatria? Idolatria é você ocupar o seu coração com tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. É você trazer para dentro de si tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Pode se tornar um ídolo. Eu estou até falando, aproveitando essa questão da Copa. Eu falei, e se o jogo da Copa for no horário do culto? E aí? A Bíblia fala, onde estiver o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. E parece que vai ter um jogo aí que vai ser 7 horas. Oi? Vai, né? Hã? Mas parece que vai ter um domingo também? Se passar de fase. Quem tem de tabela, né? Quem tem de tabela já programou. Olha, tem um que vai ser na hora do culto. Então, irmãos, e aí? Oi? Parece que tem um 7, ou 7,5, não sei. Mas a pergunta que fica é essa, né? Por exemplo, o culto é 7 horas. 7 horas é o nosso encontro marcado com Deus. E se o jogo acabar 7 horas? Não, vou esperar o jogo acabar para depois eu ir para a igreja. Aí chega 7:30, 8 horas. E aí, irmãos? Isso é um ídolo ou não é? É um ídolo que nós criamos dentro do nosso coração. Por quê? Porque ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. O ídolo pode ser o dinheiro, o ídolo pode ser o trabalho, o ídolo pode ser um neto, um filho, o ídolo pode ser o marido, o ídolo pode ser um namorado, uma namorada, o ídolo pode ser uma carteirinha, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, vários ídolos nós podemos trazer para as nossas vidas, que ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Celular pode ser o ídolo, redes sociais, internet, tudo isso podem se tornar ídolos nas nossas vidas. Então, para Jacó ter a bênção completa, a bênção perfeita, faltava uma coisa ainda. Você vê que é o final da vida de Jacó que nós estamos estudando aqui. E o que ele fez por último? Tirou todos os ídolos. Pastor, então, quer dizer que não basta apenas ser tratado o caráter, quer dizer que não basta apenas ser abençoado financeiramente, porque Jacó era um homem próspero, era um homem rico. Quer dizer que não basta só o perdão também, restaurar os relacionamentos, quer dizer que ainda falta alguma coisa? Certa vez o jovem rico perguntou para Jesus, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus, obedeça os mandamentos, obedeça todos os mandamentos. Ele falou, mas eu já obedeço. E ele obedecia mesmo. Eu faço isso, faço aquilo outro. Aí Jesus falou, mas ainda te falta uma coisa. Porque, irmão, sempre vai nos faltar ainda uma coisa. Nós nunca podemos chegar e falar, agora eu estou perfeito, já posso ir para a glória. Sempre vai nos faltar uma coisa, irmãos. Na vida de Jacó faltava. Era abrir mão daqueles ídolos que ainda estavam na casa dele. Quando ele abriu mão daqueles ídolos que estavam na casa dele, a família dele se tornou uma família completamente abençoada por Deus. Que nós venhamos também tirar todos os ídolos das nossas vidas, né? Deixar Deus trabalhar no nosso caráter, liberar o perdão e tirar tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Conclusão, a vitória do perdão. Conflitos familiares são consequências da queda. Satanás explora a disputa, o ódio e a inveja para gerar separação e destruição. Está vendo aí as armas de Satanás? Disputa, ódio, inveja, tudo isso são munição
que o Satanás usa, né, para causar destruição nas famílias. Mas aqui no finalzinho diz: mas a graça de Deus é maior do que a nossa história de falhas. Que o Senhor nos capacite a perdoar, assim como Ele nos perdoou. Onde há humilhação e graça, o inimigo é envergonhado. Está vendo, irmãos? Onde há perdão, reconciliação, graça de Deus, é o inimigo que vai ser envergonhado nas nossas famílias. Não vamos deixar o inimigo destruir lares, casamentos, família, por causa de falta de perdão, né? Vamos fazer como Jacó fez, que a nossa vida vai ser completamente abençoada. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje.